nossa revisão, tá certo? Pelo menos a primeira parte da revisão. A segunda fica para a quarta-feira. Vamos rever o que é que mais vai baixar a pontuação para que a gente não cometa esses erros. Para que a gente fique sempre atento ao tipo de texto que a gente está fazendo. Não é tão simples assim, né? Mas não é também tão complicado de modo que você não consiga fazer. Fazer outra frequência aqui. Arthur, por favor. Família. Brasileiro, mas ele passa presente. Ingrid também. Johanna. Johanna não se encontra. Alberto está presente. Patrícia também. Gisele. Gisele está presente. Ian está presente. Gabriel Almeida. Parece que não. Ítalo Araújo está presente. Joana Maria. João Lucas. José Matheus. Júlia Evelyn. Júlia Evelyn está presente. Laura, também está presente. Lavínia. Letícia Ribeiro. Lisa. Lívia. Maria Clara. Letícia Freitas. Letícia Freitas está um montão de falta. Maria Lúcia está presente. Natália. Natália está presente. E a Sara. Bom, então vamos lá. Erro 1, que é o principal, um dos maiores, né? Fugir do tema. O que é que significa fugir do tema? Né? O próprio manual do Enem, né, já responde isso. Fugir totalmente ao tema é quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. O maior problema, que pode levar a uma nota muito baixa, ou mesmo o cancelamento da prova, é a fuga total ou parcial ao tema, que seria o tangenciamento. Para isso, vocês devem manter, né, devem ler com atenção os textos motivadores e compreenderem a proposta. Vou deixar assim mesmo, porque eu não consigo ver. Só um minutinho, peraí. Acho que assim fica melhor para vocês me verem. Manter o foco em torno do tema é o principal desafio, mas assim a sua abordagem vai ser bem mais clara, tá certo? É importante entender os limites do tema definido pela proposta de redação, que basicamente é a competência número 2. Rápido aqui. O segundo erro é a
algumas pessoas cometem, tá certo? Nessa turma aqui também. Para fins de correção, eu não levo isso em consideração, certo? Para fins de correção. Mas é muito importante que você faça essa parte, que seria o rascunho, certo? Fazendo um projeto de texto é incrivelmente fundamental. Um texto sem rascunho tem muita chance de dar errado. Na verdade, um texto com rascunho tem muita chance de, obviamente, né, dar certo. Por quê? Porque é um texto que teve uma base, teve um projeto. Imagina você construir uma casa, um prédio, aliás, não fazer todo o desenho dele no papel ou no computador, no programa, sei lá. Você só jogar tijolo, cima de tijolo, com cimento e pronto. Tem muita chance de dar errado, né? Não teve uma base, não teve um estudo, uma análise do que é tá certo, do que é tá errado, do que pode ser melhorado ali naquele trabalho. Com a redação do mesmo jeito. Se você fizer o texto direto na folha final, pode ser que você tire até uma nota 10. Pode ser que sim, mas é um caminho muito mais difícil, tá certo? É um caminho muito mais complicado. Um dos problemas de rasura também, né, de rabisco em excesso. Porque, assim, você errar uma palavra não é nem em qualquer outra redação, né? Errar uma palavra numa redação, você sabe o que tem que fazer, né? Marca um traço para indicar que aquela palavra deve ser ignorada e siga como se nada tivesse acontecido. Ok, sabe que tem que fazer isso. Mas e aí, se você fizer isso umas 20 vezes, né? Porque você viu que estava errando demais ali na ortografia, escreveu muita coisa errada, e olha só como a estética do seu texto fica lá embaixo. Vai ter muita rasura. Isso não vai influenciar diretamente na nota, mas esteticamente falando, é muito desagradável e acaba que quebra um pouco da fluidez do seu texto. Esse problema é desencadeado principalmente pelo estudante que opta escrever a redação direta, né? Mais que vocês escrevam muito bem, que vocês gostem de ler, de escrever, estejam certos de que vocês vão escrever sobre um tema trabalhoso. Por si só, o tema já é, embora vocês que tenham votado, né? No nosso caso, o tema é um problema social, pode ser um problema político, pode ser um problema científico, certo? Pode ser um problema cultural. Então, querendo ou não, é um problema. E vocês vão escrever sobre esse problema. E escrever com uma certa desatenção sobre um problema que é delicado não é legal. Então, faça sempre o rascunho. Né? Faça o rascunho. Assim você vai ficar mais tranquilo, por exemplo, naquele momento que, para quem tem costume de escrever, e para quem gosta principalmente, a gente faz rascunho aqui, para passar para a folha final, a gente sempre muda alguma coisa. Nem que seja uma vírgula, uma frase, a gente divide, faz duas, a gente coloca uma coisa que a gente escreveu, a gente muda um exemplo, a gente muda nem que seja uma só vírgula, nem que seja um só acento, mas uma coisa a gente sempre muda. Se você optar por fazer na folha final, diretamente ali, pode ser que você não se atente a esse erro que você corrigiu antes de entregar para o professor. Aquele novo exemplo que você pensou, talvez não dê para você apresentá-lo, porque já acabou a redação, certo? E você vai ficar pensando, nossa, meu texto poderia ter ficado muito melhor se eu tivesse utilizado daquele exemplo. Outro problema, pessoal, pulando para o terceiro,
Vamos lá. Vamos de novo. Terceiro problema. Não muito comum aqui, basicamente quase não existe esse problema aqui, mas em algum pequeno detalhe ele pode ser melhorado, que seria entregar a redação com a letra ilegível, certo? Eu já falei para vocês que esse não é o problema dessa turma, longe disso. Dá para compreender a letra de vocês todos, muito bem. Mas, assim, tem algum aspecto que incomoda, que seria o seguinte: misturar letras cursivas com letras de forma, que baixa a pontuação, né? Isso sim baixa a pontuação. Você tem que escolher, ou você escreve com letra cursiva, ou você escreve com letra de forma. E tem regras um pouco mais simples, eu diria. Certo? Por exemplo, a única coisa que você faz para diferenciar uma maiúscula de uma minúscula é o tamanho da fonte, né? Não muda o formato, que é o que acontece nas letras cursivas. Muda tanto o tamanho como o formato. Pelo menos a grande maioria. Outro exemplo aqui, aliás, outra coisa sobre letras cursivas e de forma, é o seguinte, eu já falei isso aqui para vocês, mas esse erro continua acontecendo, esse daqui sim, para quem escolhe fazer a redação com letra de forma, é colocar pingo no i. O pingozinho do i na letra de forma, ele não existe, tá certo? E para quem escreve e coloca pingo até no j, ele também inexiste. Letra de forma não tem pingo do i, tá bem? Ponham isso na cabeça. A letra cursiva é que é um pouquinho mais complicada, eu não diria complicada, eu diria menos fácil, porque as duas são moleza. Só tenta não misturar, tá certo? E principalmente diferencie que ali tem uma letra maiúscula, porque quando você coloca uma letra de forma no meio de uma palavra que só tem letra cursiva, parece que você colocou uma letra maiúscula no meio daquelas palavras. Isso também baixa a pontuação, baixa bastante. Outro detalhe: coerência e coesão são duas coisas parecidas, mas que têm suas peculiaridades. A coerência seria escrever uma coisa que tem a ver com o tema. O tema foi sobre corrupção no Brasil e você escreveu sobre corrupção no Brasil. Olha só, você foi coerente. Seu texto está coerente, mas ele pode estar coerente e não estar coeso. E qual é a diferença? A coesão textual é o encadeamento das ideias, uma depois da outra, mantendo um certo sentido. Tá bem? Só um exemplo, tá? Não que você vai falar disso. Ele vai começar falando de um julgamento de um político corrupto, certo? Para depois falar do momento da prisão dele. Para depois falar da investigação. Para depois falar de quando ele foi eleito. Olha, está tudo do contrário, né? Primeiro você fala que o político foi eleito em ano tal, aí depois você fala da investigação, né? Depois você fala do momento da prisão, aí depois você fala do julgamento. Você vai encadeando as ideias, uma ideia dependendo da outra, progressivamente, tá bem? Essa é basicamente a coesão textual. E agora sim, esse é um dos principais problemas, tá? É a falta de coesão, que serve para obter esse encadeamento de ideias, de frases, de parágrafos, de períodos, etc. A coesão, ela colabora com a fluidez do seu texto. O seu texto fluido fica muito melhor de ser compreendido pelo avaliador. E para se ter uma boa coesão, você tem que simplesmente estruturar bem seus parágrafos, suas frases e os seus períodos. Somente isso já é de grande ajuda. Na verdade, somente isso já basta, tá certo? Referenciação por meio de pronomes, advérbios, uso de artigos bem colocados, tá bem?
Estamos falando de coesão. Agora vamos falar de coerência. Coerência é uma das principais características de um texto que vai ser bem apresentado, certo? Até porque não adianta nada eu passar num tema sobre corrupção no Brasil, mantendo o exemplo anterior, e você falar do Mundial do Palmeiras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, tá meio que incoerente. Se bem que eu estou indo com um exemplo bem esticado, vamos dizer assim. Mas, assim, a coerência está intimamente relacionada com o contexto e o universo interpretativo da pessoa em relação ao texto, uma vez que a coerência é trabalhar com a construção de sentido. O seu texto tem que fazer sentido com o tema, porque se não fizer sentido, a ideia não vai encaixar no tema, tá? Ela tem que encaixar. Desse jeito, não vale escrever também sobre alguma coisa que você tenha dúvida, como eu já falei. Tem dúvida sobre aquela pesquisa, aquele nome, aquela informação, aquela coisa, aqueles resultados, não escreve. Não escreve porque o negócio pode ficar incoerente, mesmo que esteja muito próximo do tema e você vai se embananar, vai acabar perdendo pontos, tá? Só escreva sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você se lembra, certo? Até porque um texto coerente, ele demonstra conhecimento e organização do estudante. Se você é desorganizado, você tanto está sendo incoerente, como está faltando, vai faltar com certeza coesão textual, tá bem? Não adianta nada dizer que Baturité é a capital da América Latina. Né? Muito sem sentido, né? Seria uma coisa incoerente. Isso vai demonstrar sua falta de conhecimento geográfico, que vai dificultar a inteligibilidade do seu texto. O sexto erro seria cometer erros em português. Competência 1, né? Demonstrar conhecimento da moralidade escrita formal da língua portuguesa. É um erro danado, vai tirar muito ponto seu. O que é que acontece? Vamos lá. É uma das principais competências, ao mesmo tempo que é uma das mais simples. Basicamente, ela só pede para você não cometer erros ortográficos, não faltar com pontuação e acentuação. Pronto, é bem simples. Ele só cobra de você aquilo que você estudou a vida toda. A gente já está muitos anos estudando língua portuguesa. É a nossa língua mãe. Nós falamos esse idioma. Então, como é que a gente não vai saber escrever em português? É quase inadmissível um negócio desses. O texto só vai te cobrar isso. O idioma que você fala e que você escreve. Somente isso. Que você não erre grosseiramente no português, no que diz respeito à ortografia, pontuação e acentuação. E, infelizmente, ainda é comum que algumas redações apresentem desvios linguísticos. Isso deixa o texto pobre. Não leve a mal, não. Eu, pelo menos, quando vejo algum comentário na internet sobre qualquer assunto, de qualquer natureza, qualquer coisa, se eu ver que o erro de português ali, que foi por conta de uma demonstração de desconhecimento mesmo, eu já paro ali. A pessoa pode até estar começando a desenvolver uma ideia bacana, mas isso não é preconceito linguístico, não. É porque, nossa, a pessoa não está sabendo nem escrever, não, amigo. É complicado falar de astronomia com quem não sabe diferenciar mais de mas. É quase que impossível. Como é que a pessoa vai falar de exoplanetas se ela não está sabendo escrever beleza com S ou com Z? Chuchu com X ou com CH? Isso empobrece mais o seu texto. Porque, em primeiro lugar, estamos falando de um texto que é científico. Redação é texto científico. Redação é texto para estar em linguagem formal.
sem vícios, sem gírias. A melhor maneira de contornar essa situação para que isso não aconteça, né, porque pode acontecer se você estiver despreparado. E como é que eu me preparo, professor, para isso não acontecer? Simplesmente você vai ler mais, escrever mais. Somente isso. Não dá para dizer que um lutador vai entrar no ringue preparado sem que ele tenha treinado muitos golpes. Não dá para dizer que o Usain Bolt fez o que ele fez ali no 100 metros rasos em casa, sentado. O Bolt correu por muitos anos, treinou bastante. O Michael Phelps, na natação, ele não ganhou aquele montão de medalha de ouro brincando, se divertindo no Instagram. Não, ele estava treinando muito. Não dá para dizer que você vai escrever uma boa redação se você está de brincadeira. Tem que ler e escrever. E não é ler a publicação de um blogueiro, de uma blogueira, seja lá o que. É ler coisas interessantes. Interessantes do ponto de vista acadêmico, o que é desinteressante para a maioria das pessoas. Vamos lá, o próximo. Usar a linguagem informal. Basicamente, eu já falei muito sobre isso, né? Se eu falei sobre o uso de um bom português, diretamente eu estou me referindo a não usar a linguagem informal. Agora, isso aqui é interessante. Não usar expressões, né, frases ambíguas, coisa de duplo sentido. Porque você pode estar querendo dizer nesse sentido aqui, e o avaliador da prova entender nesse sentido aqui. E pode ser que esse sentido aqui seja incoerente. Aí, sua ideia, ó, morre ali. Então, nada de ambiguidade, tá bom? Seja assertivo, seja direto. É entregar outro tipo de texto. O tipo textual, né, pode ser que cobrem outro tipo textual de vocês em outra oportunidade. Por exemplo, numa faculdade aqui perto, pediram para, na seleção, né? A seleção foi uma redação que a pessoa teve que fazer para ganhar vaga, para garantir o emprego. Teve que fazer uma redação na iniciativa privada, tá certo? Foi lá, deixou o currículo, foi entrevistada, assim como todos os outros candidatos, e a seleção final era uma prova de redação. Olha só, que interessante, né? A mesma prova de redação, com as mesmas competências que a gente vê aqui, foi cobrado na faculdade, para um emprego da professora. Então, isso aqui não é brincadeira, tá certo? E muitas outras oportunidades vão cobrar isso de vocês. Um concurso público, uma vaga de emprego, o próprio Enem, um vestibular de uma faculdade aí da vida, seja lá o que for, vai ter muitas outras situações que isso aqui vai ser cobrado de vocês com muito mais dureza, podem ter certeza. Principalmente para quem estiver despreparado. Como eu já falei para vocês, algumas situações dessas que estão por vir não vão cobrar, por exemplo, a proposta de intervenção. No caso, você vai ter só 4 competências para desenvolver o seu texto. Assim como vão haver situações que vão cobrar outros tipos textuais. No nosso caso aqui, é o texto dissertativo argumentativo. Mas aí, se você está concorrendo a uma vaga de emprego numa editora, num jornal, eles podem te pedir uma crônica narrativa, certa crônica descritiva, podem te pedir isso, sem problema, né? Continuando, né? Entregar um texto fora da tipologia textual que foi pedida, é pedir para perder aquilo que você está pleiteando, seja uma vaga na universidade, seja um emprego, seja qualquer coisa. O tipo do texto deve estar de acordo com o que foi pedido. O que você escreveu deve encaixar com o que foi pedido, tá certo? Caso contrário, sua prova vai ser anulada. E também há aquelas situações onde o aluno, o candidato, pode escolher sobre qual tipo de história ele quer redigir. Outro problema é você não defender seu ponto de vista, tá certo?
O próprio nome do tipo textual aqui já fala tudo. Texto argumentativo, dissertativo argumentativo. O texto deve apresentar claramente, não tenha medo, tá? Deve apresentar claramente a defesa de um ponto de vista. Você deve tomar um lado para escrever aqui o seu texto, tá bem? Só para ficar mais claro, que eu sempre falo, o texto deve... A gente tem aqui uma diferença entre texto pessoal e texto impessoal. O texto da redação deve ser impessoal. E nós temos uma diferença aqui entre parcial e imparcial. O texto que é imparcial, ele não toma nenhum dos lados. Ele se mantém neutro. O texto parcial, ele toma um lado, ele vai defender um dos dois lados da conversa, tá certo? E geralmente vai defender as demandas populares. Se estamos falando de corrupção, você vai dizer o quão errado isso é, vai trazer casos de condenação, sei lá, da Odebrecht, a Operação Lava Jato, tantas outras, certo? Vai falar das consequências, falta remédio no posto, falta creche, falta escola, falta merenda escolar, falta saneamento básico. Você vai defender as demandas populares. É óbvio, mas o seu texto deve ser impessoal, certo? Apresentar essas características de impessoalidade, ausência do eu, do nós, eu acho, nós achamos, nós gostaríamos, a ausência desses elementos textuais, porém, ele deve ser parcial. Você deve tomar um lado, deve defender um ponto de vista. Por isso, é estritamente errado, né, que você escreva em primeira pessoa. Não faça isso. Outro erro aqui que eu estou avançando um pouquinho é você entregar o texto sem conclusão. O texto começou, chegou lá no final, a conclusão não veio. Ou porque você não a escreveu, ou porque você escreveu um último parágrafo e não concluiu nada, ficou apresentando mais exemplos, não deu proposta de intervenção para o problema, ou não deu solução, não fez nada disso. E pior, chegou lá na 28ª linha, 29ª linha, e ainda vai começar o último parágrafo. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai escrever o último parágrafo em 2, 3 linhas? Complicado, né? É meio que impossível. Então, esse erro é ocasionado por um dos primeiros que eu falei, que é não escrever um rascunho, não fazer rascunho. Quando você faz rascunho, você planeja até isso, a delimitação do seu texto. Então, ele é fundamental para que esse erro não aconteça. Porque imagina você ter bons argumentos, você desenvolver bem o seu texto, com bons exemplos e tudo mais, e o fechamento das ideias. Cadê? As soluções para o problema, cadê? Falta isso, nossa, é um pecado muito grande. É uma coisa que eu não desejo para vocês, tá? Que aponta diretamente para o próximo problema, que é não fazer uma revisão final. Terminei o texto, entrega lá e fica na mão de Deus. É melhor deixar nas suas mãos, porque é você quem vai escrever a prova. Então, ó, terminou o texto, faz uma revisão final, tá bem? Olha se está tudo bonitinho. Não entregue às pressas, não fique agonizado, não fique, meu Deus do céu, e agora? Não, não é assim. Faça a prova com calma, tá? O objetivo dessa revisão final é verificar se não tem erro de português, né? No caso de ortografia, que diretamente estamos falando de erro de acentuação também, erro de pontuação, tá certo? Pode estar faltando um acento ali na palavra pública, na palavra café, na palavra saúde, deixa eu ver, em açúcar, em qualquer palavra pode estar faltando um acento ali, tá certo? Interessante que vocês não cometam esses erros. Principalmente de fazer a revisão final aqui. A revisão final é fantástica. Ela pode me ajudar demais ou acabar com tudo.
porque você poderia modificar erros que você não havia visto enquanto fazia a redação. Outro problema que nossa, incomoda a minha pessoa, que é entregar de lápis. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, tá? Lá vai uma nerdice de desenhista. Os lápis têm uma graduação, né? Que vai do H até o 8B, se eu não me engano. Aí tem o H2, H1, H3, H4, 2B, até 8B. Beleza. Aí tem algumas pessoas que escrevem com as graduações do lápis, são muito claras. A pessoa tem a mão leve, escreveu com um lápis que é claro, e vai ficar complicado de a minha pessoa aqui ler. Pior ainda é quando vem com a foto retirada com flash, e borra aqui no centro, e apagou todo o grafite do lápis, a luz branca, ficou impossível de ler. Mas, nos concursos, tá certo? Entregar a lápis é complicado, porque os estudantes que entregam a redação a lápis, né, eles escreveram dessa maneira, principalmente, né, para depois passar a limpo. E é meio que acabam escrevendo, ou melhor, esquecendo de passar a limpo. Alguns acabam excedendo o tempo e entregando a redação a lápis. Faltou o tempo de passar a limpo. Então, um aluno esqueceu de passar a limpo, certo? É um grande erro, porque a prova deve ser entregue de caneta. Então, se você entregar de lápis, nos concursos mundo afora, já saiba, vai ser anulada a sua prova. E não tem conversa, não tem WhatsApp para os avaliadores. Não, tá bem? É importante ficar atento ao tempo da prova para que esse erro não seja cometido. Nosso último comentário aqui vai ficar da seguinte maneira. Assim como é muito errado você escrever, aí, na verdade, vai fazer com que a sua prova seja anulada, né? É muito sério você escrever um número de linhas inferior ao número de linhas que se pede. Por exemplo, no Enem se pedem 7 linhas. Se você escrever 6, já sabe, está fora. A prova foi anulada. Mas, assim, eu particularmente não consigo imaginar quem escreva tão pouco e entregue a prova só com 7 linhas. Eu acho que não tem que faça uma coisa dessas. No nosso caso aqui, ainda são 13. Né? 13 é um número razoável, eu diria. Não é tão pouco assim. Mas se você escrever menos linhas do que se pede, sua prova pode, particularmente, deve ser anulada. Tá certo? 13 linhas, eu acredito que dá para desenvolver uma ideia muito bacana. Ah, professor, é muito, o seu limite mínimo está muito alto. Tá, mas aí, se eu colocar 5 linhas, você vai escrever 5 linhas na redação, bacana? Eu posso colocar isso. No mínimo 5, no máximo 30 linhas. Mas alguém vai escrever uma redação de 5 linhas, legal? Com todas as ideias, com todos os argumentos, tudo bonito ali, valendo pelo menos um 7? Claro que não, pessoal. Então a gente não deve se preocupar em escrever um mínimo para se livrar logo da prova. Não é esse tipo de pensamento que a gente deve ter. A gente deve fazer uma redação consciente, tá certo? E também, misericórdia, não vamos ultrapassar as 30 linhas. Até porque não tem espaço na folha para isso, né? A folha é cortada ali num quadrado e prende todas as linhas. Fica impossível de escrever 31 linhas. Se você pular a margem de escrever mais um pouquinho ali abaixo, também sua prova vai ser anulada, certo? Não? E esses problemas, eu não posso deixar de falar. Todos esses problemas são ocasionados principalmente pela ausência de um rascunho. O rascunho é o mapa por onde eu vou fazer minha redação por cima. Aí você está sem o mapa. Como é que você vai fazer a redação sem um mapa, sem um projeto? Complicadíssimo, impossível. Não esqueça a redação jamais. Bom, essa é a primeira parte da nossa revisão. A gente continua na quarta-feira, tá bem? A gente se vê amanhã com história. Até mais, pessoal.